Bom dia, turminha! Tudo legal com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje é quinta-feira, dia 5 de junho de 2020. Isso mesmo. Nossa aula hoje será na disciplina de ciências. Isso. Então, nós iremos estudar a unidade 3. E na unidade 3 a gente vai falar sobre relações alimentares, certo? Então, pega já o teu livro e acompanha a aula comigo aqui, tá bem? Vamos lá. Eu vou dar uma introdução aqui sobre a importância da alimentação. A gente sabe que a alimentação é fundamental para todos os seres vivos, certo? Para a gente poder correr, brincar, jogar, a gente precisa se alimentar bem para ter energia. Mas se a gente não se alimenta bem, a gente vai ficar fraquinho, sem forças, certo? Então, a gente vai ler a introdução, você acompanha comigo, tá certo? Vamos lá. A alimentação é um dos itens essenciais à vida de todos os seres vivos. Então, não é somente a nossa, né, os seres humanos, mas para os animais, para as plantas, principalmente também, tá certo? Então, e por meio dela que se obtém energia e nutrientes necessários para que o organismo cresça, funcione bem e realize diversas atividades durante o dia a dia da gente, certo? A maneira como os seres vivos se alimentam é tão variável quanto a diversidade de espécies que existe no planeta. Olha só. De modo geral, podemos classificá-los em dois grupos. Aqueles que conseguem produzir seu próprio alimento e aquele que não conseguem, pois depende de outros seres vivos para se alimentar. Então, a gente vai conhecer agora esse grupo de seres vivos que produzem o seu próprio alimento, que não precisa de outros seres para se alimentar, tá certo? Então, você vai assistir um vídeo agora mostrando justamente esse processo, que vai ser o das plantas. As plantas, eles são os seres vivos que produzem seu próprio alimento. Então, você vai conhecer um pouco desse processo das plantas, tá certo? Então, acompanha aí o vídeo, fica bem atento, ok? Como as plantas se alimentam? As plantas fabricam seu próprio alimento. Absorvem a luz solar em um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água, obtendo como resultado a glicose, que é um tipo de açúcar. Esse processo é chamado de fotossíntese. Vamos agora ver como se dá esse processo. A água é absorvida pelas raízes e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos existe um gás muito importante, o gás carbônico. Esse gás entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece energia para a formação do alimento da planta, um açúcar chamado glicose. O açúcar produzido pela planta é utilizado para a produção de energia. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é retirada dos alimentos. No processo da fotossíntese, a planta liberta algumas substâncias que não necessita, como é o caso do oxigênio. Este gás é fundamental para a respiração dos seres vivos. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres seriam incapazes de sobreviver, porque a base da sua alimentação está nas substâncias orgânicas proporcionadas pelas plantas verdes. Por hoje é só. Até a próxima! E aí, gostaram do vídeo? Legal, não é? Trouxe muita informação bacana, ok? Então agora o que eu quero que vocês façam, tá bom? Vocês vão fazer no seu caderno, na matéria de ciências, pega o teu caderno e você vai colocar lá em cima, atividade de ciência, certo? Colocou?
Muito bem. Então, coloca. Primeira questão. Você vai responder, tá bem? Com relação à atividade. A atividade vai ser com relação ao texto do livro, tá bem? Sobre a aula. Primeira questão. Você vai escrever. O que é a fotossíntese? Interrogação. Pula aí umas 3 linhas. Vai ficar bem organizado. Segunda questão. Como ocorre esse processo nas plantas? Interrogação. Pula também umas 3 linhas. Terceira questão. Quais elementos são absorvidos e liberados pelas plantas durante esse processo? Interrogação. Também pula umas 3 linhas. A quarta questão, você vai escrever. O que é a clorofila? Interrogação. Pula 2 linhas. E a última, que é a quinta questão, você vai fazer uma ilustração bem bonita, tá certo? De uma árvore, escrevendo do lado de cada parte dela, você vai escrever o processo da fotossíntese. Você vai utilizar o seu livro como um apoio, vai lá na página 4, tem uma árvore e lá tem todo o sol, mostrando que o sol fornece para a planta. Você vai fazer basicamente assim, tá bem? Então, essa atividade que vocês vão realizar vai ser num caderno. Faça essa atividade, depois você manda uma foto para mim, para eu poder dar uma corrigida, tá certo? Então, nossa aula de hoje foi exatamente essa. Então, a gente fica para a próxima aula. Amanhã tem mais, tá bem? Fica com Deus. Tchau, tchau.